a gente começou a falar de fenomenologia, um sistema de pensamento que tem algumas propostas diferentes para a gente na psicologia, mas não só na psicologia, em todas as ciências. Então hoje eu quero falar rapidinho a respeito de algumas coisas que o Russell coloca a respeito da ciência da filosofia. São reflexões bastante importantes para a gente entender que caminhos a fenomenologia percorre, que propostas traz para a gente. Lembrando que o Edmund Husserl, ele é o cara que começou a fenomenologia, ou se preferir, a fenomenologia moderna. Ele era um matemático, preocupado principalmente com questões de lógica, e essas preocupações o levaram a um ponto muito distante do que se esperaria aí, talvez, nos seus estudos sobre a matemática, né? Ele vai, então, voltar-se às questões do fundamento do pensamento. Tem um texto do Russell, que é curto, que é simples, que diz respeito à crise do pensamento no Ocidente, ou na Europa especificamente. Ele está fazendo uma avaliação do estado em que as coisas se encontravam aí na virada do século XIX para o século XX. Essas reflexões são simples. Para nós hoje, olhando essas reflexões, são simples. Mas elas são muito importantes e elas estão no fundamento da proposta de uma fenomenologia feita pelo Russell. São tão importantes que, ao ter contato com essa leitura, a gente identifica algumas coisas que estão presentes até no ensino universitário. Ele faz a crítica ao positivismo, que se colocava numa posição de um conhecimento a respeito do mundo, que seria puro, que seria completamente resultado da aplicação de procedimentos ou de técnicas puras, exatas, que permitiriam, então, a gente conhecer perfeitamente o mundo à nossa volta. E conhecer, talvez, ao ser humano também. Hoje, para nós, as limitações dessa proposta são evidentes por si só, praticamente. Mas precisou rolar muita água aí para a gente entender as várias limitações que isso tem. E o Russell coloca aí nesse texto sobre a crise da ciência, a crise do pensamento, aquilo que era preciso ser feito para a ciência realmente se aproximar de um conhecimento do mundo e para a ciência não chegar aí a um beco sem saída, em que não levaria nem ao conhecimento e também correria o risco de fazer com que a ciência alcançasse um status de uma baita de uma abstração, no sentido de que, de algo que parecia ser independente do próprio homem. Porque o ser humano, ao longo de sua história, cria coisas, tanto concretas quanto simbólicas, e essas coisas, depois de um tempo, adquirem um caráter de serem independentes da própria ação humana e passam a dominar o próprio Criador. Nós criamos coisas para o nosso benefício, para facilitar a nossa vida, e depois de um tempo essas coisas que criamos, elas são encaradas por nós mesmos como se fossem independentes da gente e passam a dominar a nossa própria vida. E isso tanto em termos do sujeito quanto do indivíduo. Eu acho importante eu fazer essa diferenciação aqui. Então, em ciência, em filosofia, toda vez que a gente fala de sujeito, a gente não está falando de você, de você, de você ou de mim. A gente está falando do ser humano enquanto o sujeito do conhecimento, aquele que produz o conhecimento. Quando a gente fala da consciência na fenomenologia, não é a consciência do indivíduo, é a consciência do ser humano, do sujeito do conhecimento. E aí está o primeiro problema
O Russell fala que a ciência não preocupou-se em questionar o que é a própria consciência, que é a nossa capacidade de conhecer o mundo, ou seja, de produzir ciência. Para o Russell, é preciso que a ciência volte a fazer esse questionamento, volte a pensar sobre isso. Mas, para que isso seja possível, a ciência precisa resgatar a sua relação com a filosofia, ou recompor a sua relação com a filosofia, e precisa também adquirir senso histórico. O que isso quer dizer? Penso que do senso histórico seja o mais simples e direto para entender, não é? A gente precisa compreender que toda ciência tem sua história. Quer dizer, então, ela é produto da ação dos seres humanos. Mesmo os objetos científicos, aquilo que a gente escolhe como algo passível de ser estudado, e o que a gente conhece sobre esse objeto, tem história também. Então, a gente não trabalha com verdades eternas. Ok, isso estava razoavelmente bem posto para o positivismo. Mas a questão que o Russell levanta é compreender que o próprio surgimento do positivismo tem história e o funcionamento do positivismo tem história. Está sujeito a certas relações, está sujeito a certas questões de um determinado momento, de uma determinada sociedade. Não é aquela produção de conhecimento pura e desligada da realidade social. De maneira nenhuma. Desligada de um processo de construção. Ela está em um processo de construção. E ela participa da história com H maiúsculo. Dessa forma, ela está sujeita a questões que atingem ao momento que a gente vive. E uma dessas questões, falando aí da virada do século XIX para o século XX, era justamente esse deslumbre com a ciência, esse deslumbre com a técnica. Como se a ciência, como se a técnica, tudo pudesse resolver. E aí eu cito um conceito que é importante para a fenomenologia, que é o de técnica, que daí aqui não é o procedimento, como a gente está acostumado a pensar, é a técnica do teste psicológico. Não. Técnica aqui são essas ações desenvolvidas pela ciência com o intuito de facilitar a nossa vida, de extrair mais recursos do mundo, por exemplo, mas a questão é que a técnica é colocada como algo que alcançou esse nível de abstração que eu falei agora há pouco, que está apartada do ser humano. A técnica é colocada como algo que não depende mais de nós para ter sua existência justificada. Ela é algo que estaria acima do ser humano porque ela se justifica a si mesma por ser algo pretensamente científico, pretensamente fundado em um desvelamento completo da realidade, em um conhecimento total, pleno da realidade, um conhecimento pleno do mundo. Essa discussão é bem importante, vai ser bem importante em breve para a gente também, dessa tirania da técnica, no sentido de que a era moderna, o século XX, para o Heidegger mais do que para o Russell, e para outros caras depois também, tornou-se uma época de uma civilização da técnica apenas, em que o lado humano deixou-se de lado. O que quer dizer essa civilização da técnica? Em que a tecnologia, a burocracia, a instituição, a lógica dos procedimentos dessas instâncias do ser humano estaria acima do próprio ser humano. E para não ficar parecendo que estou falando um monte de coisa estranha, difícil de entender,
A principal crítica a esse domínio da técnica na sociedade moderna, ela vem com o fim da Segunda Guerra, com a constatação dos horrores do nazismo. O nazismo ele fundamentou-se na pura técnica para ser eficiente. O que o Russell levanta muito antes de nazismo, ali no comecinho do século XX, o que o Russell levanta para a gente é a ciência sem a filosofia, ela perde a sua dimensão humana, tanto por causa dos aspectos éticos, quanto pelos aspectos epistemológicos mesmo, até onde a gente pode ir, o que é passível de se conhecer e o que não é, o que pode compor um conhecimento, até por onde a gente pode caminhar conhecendo algo e por onde vai chegar num beco sem saída, além dos aspectos éticos. Tudo isso quem nos dá é a filosofia. Acontece que a ciência, com o positivismo, ela se esforçou muito para se divorciar da filosofia. Porque não existia essa diferença filosofia e ciência. Essa diferença é do século XVIII e XIX. No XIX que ela se estabelece de vez. Hoje a gente entende, então, que a filosofia é essa reflexão sobre o mundo, essa busca pela compreensão do mundo para além dos limites da nossa razão imediata, para os limites do que se é possível pensar agora, e a ciência, ela tem essa relação com o domínio da técnica, com o domínio de se conhecer o mundo para dele extrair o melhor para facilitar a nossa vida, esse domínio instrumental. Essa é uma diferenciação possível, não é a única. A gente pegando essas primeiras discussões do Russell para pensar a psicologia, a gente já tem algumas coisas muito importantes aí, mas muito importantes mesmo. E uma delas é essa: a técnica, sem a reflexão que a acompanhe, inclusive de uma filosofia mesmo, ela é vazia, ela é desprovida de vida, ela é uma mecânica fria, como uma máquina. A máquina é algo frio, não tem o calor do orgânico ali. A técnica por si só, justificada, que deve ser aplicada a ferro e fogo, porque é técnica e ponto final, ela perde a dimensão humana. E no caso da psicologia, fica mais evidente ainda de que perder essa dimensão esvazia completamente de sentido a técnica. Procedimentos técnicos, quando esvaziados, eles muitas vezes viram procedimentos burocráticos, inclusive. Porque a burocracia que é o suprassumo da técnica, onde ali, inclusive, existe uma tentativa de não haver o sujeito, de fazer com que seja algo até independente do próprio ser humano. Por isso a necessidade sempre da nossa ação científica, da nossa ação profissional, ser acompanhado pela reflexão filosófica. Algumas linhas de psicologia são, podemos dizer, puramente filosóficas, com um diálogo até limitado com a técnica. Outras são assim mais técnicas mesmo, tecnicistas até, e carecem mais dessa reflexão filosófica. De forma geral, é algo muito importante para nós. Essa reflexão filosófica é que nos leva a pensar: o que é o ser humano? Qual a sua relação com o mundo? E tudo isso implica em dizer o que eu quero para o ser humano, o que eu espero do ser humano, que objetivos eu estou desenhando para a vida, ao lidar com a minha própria vida e lidar com a vida das outras pessoas. É filosofia pura isso aí? Sim. Só que isso é fundamental, essas reflexões são fundamentais considerando que nas suas mãos estarão vidas de pessoas que estão buscando essas respostas, mesmo que não ditas, mesmo que as perguntas não sejam ditas com essas palavras. Que estão buscando sentido para a vida delas. A pessoa pode virar para você e te perguntar assim:
Por que vale a pena eu continuar vivo? É a pergunta do suicida. Por que vale a pena eu continuar vivo? A reflexão não vai proporcionar para a gente respostas prontas, porque as respostas prontas, elas, de certa maneira, são um tecnicismo também, elas também são algo vazio, algo oco, que não vai levar adiante para um bom caminho uma situação dessas. Por que eu devo procurar meu bem-estar? Por que eu tenho que parar de agir de forma violenta? E assim por diante. São as perguntas em forma de impasse que as pessoas colocam para nós. O domínio da técnica é importante, mas se ele não é acompanhado da permanente reflexão, e uma das melhores fontes de reflexão é a filosofia, mas a arte também, aí a técnica fica vazia. E inclusive porque é a reflexão que nos tira dos becos sem saída do nosso trabalho. É a reflexão que nos tira daqueles momentos de impasse do nosso trabalho. É muito comum a situação da gente se deparar com algo para o qual a gente não tem resposta no nosso trabalho, que a gente não sabe o que fazer. Aí, por mais que a tentação seja grande, você vai hoje pegar, amassar e jogar no lixo, tacar fogo nesse lixo e jogar fora a lata do lixo, tá? Você vai jogar fora a seguinte frase: na prática, a teoria é outra. Ou as suas variantes. Ai, não adianta, chega na prática, a teoria não funciona, a vida real é muito distante da teoria, enfim, qualquer bobagem assim. Às vezes você vai ouvir até de profissionais muito experientes. Ai, não adianta, você acabou de se formar, eu sei que você está cheio de ideia, eu também fui assim, eu também fui assim, eu também era assim. Nada disso funciona, tá? Aqui na vida real nada disso funciona. Sabe o que essa pessoa está provando ao dizer isso? Que ela parou de refletir, que ela parou de se aprofundar na sua teoria. Quando na sua prática profissional você se defronta com uma situação para a qual você não tem resposta, não sabe o que fazer, a primeira pergunta que tem que ser feita é: onde eu posso achar na teoria a resposta para isso? Porque, primeiro, não se arvore a arrogância de achar que você sabe tudo da teoria. Começa por aí. Então, assim, uma determinada situação para a qual eu não sei o que fazer, talvez eu não tenha estudado aquele aspecto da teoria. Então, começa por aí. Segundo, a teoria não morreu com o cara. Tá? Você vai para a psicanálise, a teoria psicanalítica não morreu em 1939 com Freud. Tá? A fenomenologia não morreu com o Russell, que foi aí também no final dos anos 30, né? E assim por diante. Não morreu, a análise do comportamento não morreu com o Skinner e etc. Então, tem muita gente depois que continuou esse pensamento, que continuou a pensar esse sistema teórico, qualquer que seja. Tem gente viva que está pensando esse sistema teórico. Então, essa coisa assim, na prática a teoria é outra, muitas vezes é uma saída meramente preguiçosa de alguém que não quer ter todo santo dia o momento de bunda na cadeira para estudar. Porque é isso que tem que ter. Então, antes de qualquer coisa, chegou em um impasse, estude. Geralmente, mas olha, gente, quase 100% das vezes a tua pergunta já está respondida em algum lugar. Então, assim, é um pouquinho mais de humildade, inclusive, na nossa atuação profissional, a gente precisa. Não, mas eu estou diante de uma situação única no universo. O ser humano existe há 200 mil anos. A história há uns 8 mil, né, desde a invenção da escrita. Nunca ninguém viu essa situação. Nunca ninguém teorizou essa situação. Ninguém refletiu sobre essa situação. Nunca. Eu sou o único, o messiânico, o caído do céu. Eu vim da galáxia de Órion e só eu vi essa situação. Ninguém mais viu. Ninguém escreveu uma linha
nos milhões de idiomas que existem e existiram. Pode ser difícil, às vezes, achar essas respostas, mas elas estão em algum lugar. Tem que partir disso. E mesmo que esteja muito difícil, pode ser sim, que esteja muito difícil mesmo, né? Achar a resposta, aí vem a questão da reflexão, que o Russell fala para a gente. Você conhecer, então, a filosofia, você conhecer como que funciona o pensar, você vai ter uma boa base, um bom fundamento para enfrentar problemas novos. Tá entendendo? Porque assim, tá, eu não tenho a resposta específica dessa situação, mas eu sei como funciona esse sistema de pensamento. Eu sei como são os problemas do ser humano se debruçando sobre o mundo e sobre si mesmo. Então, eu não sei a resposta, mas eu sei o caminho para essa resposta. Eu sei por onde dá para ir. Eu sei o que pode ser pensado a esse respeito. Não importa com qual teoria você trabalhe, na dúvida, segue a regra fundamental freudiana. Por quê? Porque daí você fica de boca calada, você não vai falar asneira. Então, assim, na dúvida, psicólogo, psicóloga, não fala nada. Fica em silêncio mesmo. Melhor coisa, melhor do que falar asneira. Sabe? Então, as linhas não psicanalíticas, elas não são tão assim do silêncio, né? Não são. Mas na dúvida, não fala nada. Na dúvida, não fala nada. Melhor coisa. Isso vale no atendimento clínico ou vale também para o calor de um corredor de escola lotado, com o Enzo gritando, e a professora brava com o Enzo, aquele monte de Enzinho e de Valentina no corredor, a professora tá puta da vida, ela puxa o psicólogo escolar, faz alguma coisa que, pelo amor de Deus, você não é obrigado a ter a resposta ali na lata, e nem a fazer nada. Ou aquela reunião de equipe, sei lá, de um CAPES, por exemplo, aquela reunião de equipe que tem aqueles profissional lazarento te enchendo o saco, a temperatura sobe, que todo mundo começa a erguer a voz, a querer tretar. E aí a gente vai com aquela assim, não, eu preciso ter a última palavra, eu preciso dar uma resposta à altura. Não, psicólogo, você não tem que dar uma resposta à altura. E se você sair quieto dessa reunião, ninguém ganhou. Ah, eu venci a reunião, então meu ponto de vista é o que vai prevalecer? Não. Eu simplesmente fiquei quieto, não quer dizer que eu concordei. Esquece essa frase, quem cala consente. Eu simplesmente não estou te respondendo. E não vou te responder de cabeça quente. Ou seja eu de cabeça quente ou você, eu não vou te responder. E se vira com a tua aflição com isso. Ai, meu Deus, como você parece ser frio. Não, não sou frio, pelo contrário. Mas, assim, vire-se você com a sua aflição diante do meu silêncio. Não, a gente não tem que ter a resposta ali na lata. Você pode refletir, você pode ir para casa, esfriar a cabeça, tomar um banho, no outro dia, ó, aqui, ó. Essa situação é assim, assim que a gente vai fazer. Tem que ter essa coisa de resolver no calor do momento. Não é aqueles programas que passa a tarde, de problema de família lá, sei lá, eu não esqueci o nome. Márcia Goldschmidt, é isso? Não é essas coisas. Tem que resolver no grito. Estou indo de uma reflexão super ampla para situações bem cotidianas, porque é para isso que a reflexão funciona também, sabe? Aí é que tá, não é para você lá pegar a fenomenologia da percepção lá, do Merleau-Ponty, e, meu Deus, que bonito, eu tenho na minha estante de psicólogo um livro até esqueci, eu tenho um livro de 654 páginas, contando as notas, né, que só de nota tem, enfim. Que bonito, tá na minha estante. Não, não é isso, para virar essa coisa assim, o Merleau-Ponty trabalha com o conceito de corpo. Não, isso tem que se traduzir em algo que se vive, em uma vivência. Mas por que você não respondeu isso naquele momento? Não, mas eu não tenho obrigação de responder naquele momento.
Tá, eu admito que fazer isso exige uma dose de autoconfiança bem grandona, né? Porque exige ser assim, você virar as costas e eu falo depois. Mas compreendendo que o psicólogo, no caso aí numa instituição, ele não é só o psicólogo dos usuários, ele é o psicólogo da instituição também. O que eu quero dizer com isso? É parte, sim, da sua responsabilidade ver que as relações entre os profissionais estão péssimas, a temperatura está subindo, e não deixar que isso te engula. Essa reflexão, ela tem de transformar a nossa prática profissional em um nível até que essa distinção ações profissionais, ações pessoais, vida da técnica e vida pessoal, em alguns aspectos essa distinção não existe. Em que aspectos? Veja bem, não estou falando se levar o paciente para casa, por exemplo, não é isso. Nos aspectos de que aquilo que você propõe como uma visão de mundo, como uma visão de ser humano, na sua prática profissional, ela tem que ser uma visão que você acredita de verdade. Senão vira uma prática oca. E como tem profissional com prática oca? Nossa, como que tem. Se você defende, por exemplo, a postura da psicologia humanista, eu acho que é o exemplo mais extremo, então fica mais nítido isso que eu estou falando. Da aceitação incondicional do cliente, meu, você tem que acreditar, você tem que viver isso. Um grande erro, muito comum, mas muito comum mesmo. Não é só de fenomenólogo, de muito psicólogo em geral isso. Cair em uma prática da psicologia muito intelectualista. É que eu vejo isso com muita frequência entre fenomenólogos, mas vejo também entre psicanalistas ou em outras linhas. O que é isso? Uma prática intelectualista. Aí uma sessão psicoterapêutica, por exemplo, vira quase um exercício de argumentação. Vira um negócio assim, só do pensamento erudito, mas e o vivencial? É essa questão, o que faz sentido para mim? O que mexe com o meu dia a dia? O que mexe com o que eu sou? O que mexe com o meu afeto? O que mexe com a minha emoção? O que mexe com a minha visão de mundo? Agora, se fica só num aspecto intelectual, vai mexer em quê com as pessoas? Eu vejo essa dificuldade nos profissionais que vão trabalhar em instituições com uma clientela que é pobre. E aí ficam perdidaços, sabe? Mete os pés pelas mãos, né? Uma vez a gente falou da questão até do linguajar também, fica usando um linguajar que veio da academia, que veio da faculdade, e não se faz entender, não entende aquela realidade, não consegue se inserir, não consegue trabalhar com aquela realidade, que está num domínio muito intelectualizado. Da área da educação, por exemplo, eu lembro que uma coisa que eu particularmente tive que trabalhar muito, né? Então, assim, de início, minha entrada na educação foi muito na perspectiva Foucaultiana. A escola é uma instituição disciplinar, molda os corpos, né? Adestramento do ser humano. Então, é uma instituição de poder, ela é do mal, ela é cruel. E é só que aí chegava num ponto assim, tá, só que agora eu tô aqui dentro da escola e eu faço o quê? Eu vou falar para todo mundo, viu? Leiam Foucault, isso aqui é uma instituição disciplinar, isso aqui é cruel. É isso que eu vou fazer? Eu vou jogar fora a escola, tipo, a escola não serve para nada então joga, bum, explodiu, acabou a escola, vamos começar do zero? Isso é uma abstração também, a ideia de que a gente pode começar do zero, pode jogar fora. Nossa, e como é comum esse erro de aí então levar a crítica num radicalismo que nos paralisa também, que nos paralisa em nossa prática. É a reflexão fundamentada na filosofia, nas artes, pensamento humano aqui como uma expressão de toda a sua amplitude e para além, né, virtualmente onde o pensamento humano pode chegar, né? É preciso então que a gente acompanhe nossa prática profissional sempre com a reflexão, inclusive profunda, inclusive radical. Para o Russell, a reflexão ou é radical ou não é. Né? Ele é muito assim,
explícito nisso, assim, dessa necessidade da reflexão radical, né? E a reflexão radical tem que acompanhar a nossa prática profissional. A quem está servindo isso que eu estou fazendo? A quem está servindo isso que eu estou fazendo? Como que eu posso encontrar caminhos diferentes para isso que eu estou fazendo? Precisa que a reflexão sempre acompanhe a técnica, a ciência. Agora, retomando lá o texto do Russell, a ciência tem que estar sempre de mão dada com a filosofia, nunca se divorciar mais, nunca mais se divorciar, de novo não, por favor. E no nosso dia a dia, na nossa prática, né? Então isso exige então que a gente tenha essa postura de sempre se aprofundar na teoria que a gente usa, na teoria que a gente vive, defende, sempre se aprofundar no domínio técnico também, e sempre estar acompanhado de uma reflexão, que é essa reflexão então de nossa visão de mundo, daquilo que a gente pensa que seja o ser humano. Tudo isso, então, é muito diferente daquela postura de renegar a importância da teoria e também é muito diferente de uma postura presa à técnica cegamente. A gente procurar estratégias para uma situação que a gente não conhece, sem a reflexão, sem o fundamento teórico, faz a gente cair no senso comum, com todo o risco que isso implica. Para ter uma pessoa que me escute e me dê orientações do senso comum, eu não preciso pagar. Você vai ser pago para fazer a chamada escuta qualificada, como a gente diz. Que não é uma escuta qualquer. Posso pegar, conversar com a minha mãe, ela vai adorar me ouvir, ok, com certeza vai ser uma conversa construtiva. Mas a escuta qualificada é outra coisa. Uma coisa não substitui a outra, inclusive. Você ser ouvido por um amigo não substitui ser ouvido por um psicólogo e vice-versa. A pessoa não vai substituir os amigos dela pelo psicólogo também. Ela precisa de todas essas formas de escuta. Do amigo, da família, do esposo, da esposa e do psicólogo. São escutas diferentes. Mas então, se a gente tenta variar alguma coisa no nosso procedimento, na nossa ação, sem fundamento, a gente corre o risco de cair no senso comum. Esse erro também pode acontecer com o profissional muito experiente. Aí é uma coisa para você lembrar do dia 28 de abril de 2021, lá daqui 15 anos. Quando você vai ser um psicólogo, uma psicóloga já estabelecida, sei lá em que área, você vai estar super confortável na sua atuação, e aí começa a bater aquela tentação assim, esse tipo de situação eu já sei o que fazer. Isso daí eu domino, sabe? E aí são aqueles psicólogos, aquelas psicólogas assim, que estão confortáveis demais, agem como pai ou mãe do cliente, se solta demais na sessão. É uma coisa muito assim do profissional de muito tempo, vai ficando à vontade demais.